Atenção, aventureiros do coração, prontos para uma história que vai causar arrepios na espinha? Não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e deixar os vossos comentários para sabermos o que pensam. A cidade rugia com a energia da hora de ponta, as suas ruas pintadas com faixas de vermelho e branco, enquanto os carros avançavam lentamente no trânsito do final da tarde. Miguel Silva, um magnata imobiliário que se fez a si mesmo, estava sentado no seu elegante carro desportivo preto, a tamborilar os dedos no volante. O seu telemóvel vibrava incessantemente no painel de instrumentos. Mensagens amontoavam-se de clientes, do seu assistente, e uma dúzia de notificações a lembrá-lo de tarefas que ele não tinha tempo para completar. Ele suspirou, verificando o relógio. Outra reunião, outro negócio, outra corrida contra o tempo. Essa era a sua vida agora, sempre em movimento, nunca devagar. Ele esfregou as têmporas a tentar ignorar a cacofonia de buzinas e condutores frustrados à sua volta. Mal estendeu a mão para o seu telefone, algo chamou a sua atenção. Do outro lado da rua, uma mulher lutava com os seus sacos de compras. Um escorregou das suas mãos, espalhando fruta e latas pelo passeio. Ela curvou-se para os apanhar, os seus movimentos lentos, quase laboriosos. Depois tropeçou ligeiramente, agarrando-se à sua barriga. Miguel congelou, o seu coração acelerou. O rosto da mulher, embora cansado e desgastado, era inequivocamente o de Leonor. O ar à sua volta parecia mudar, o ruído da cidade a desvanecer-se num zumbido baixo. Já fazia meses que ele a vira pela última vez. Ela parecia diferente agora, a sua energia outrora vibrante e atenuada, a sua figura suavizada pela gravidez. Mas era ela. Leonor Castro, a mulher a quem ele outrora prometera o mundo, agora parada sozinha numa rua movimentada, a lutar para apanhar as compras espalhadas. Miguel Silva tinha construído uma vida que muitos invejariam. Um milionário que se fez a si mesmo com um império que abrangia várias indústrias. As pessoas admiravam a sua determinação, a sua garra e o seu impulso incansável. Ele era o homem que sempre vencia, o homem que nunca parava de se mover. Mas por trás da imagem de sucesso cuidadosamente curada, havia um silêncio que se agarrava a ele como uma sombra. Ele era bom no que fazia, ninguém podia negar isso. Ele tinha um talento para saber exatamente o que as pessoas queriam, exatamente o que dizer, como inclinar a balança a seu favor. As suas reuniões eram lendárias. Alguns até sussurravam sobre o seu sexto sentido para os negócios. Mas ninguém via o que vinha a seguir. As viagens tranquilas para casa, para uma mansão vazia, os jantares frios comidos sozinho numa mesa demasiado grande para uma pessoa. À noite, quando a cidade se acalmava e o seu telefone finalmente parava de tocar, ele às vezes vagueava pela sua enorme casa. O eco dos seus passos, uma lembrança clara de quão grande e vazia ela realmente era. Os quartos estavam cheios com o melhor que o dinheiro podia comprar, obras de arte, móveis, gadgets. Mas havia algo oco em tudo isso. Ele tinha construído o seu império, sim, mas em algum lugar ao longo do caminho, ele tinha perdido algo que não conseguia bem identificar. Talvez ele simplesmente não quisesse admitir o que era. Já alguma vez sentiu que, apesar de ter tudo, lhe faltava algo essencial? Conte-nos nos comentários. Às vezes, quando ele se permitia sentar no silêncio por demasiado tempo, a sua mente vagueava para uma época em que a vida não era tão fria, quando a casa não era silenciosa, quando ele não
não estava sozinho. Ele via o rosto dela claro como o dia, como uma fotografia gravada na sua memória. Leonor. Ela estivera lá desde o início, quando os sonhos de Miguel eram apenas isso. Sonhos. Eles tinham vivido num pequeno apartamento que cheirava levemente a tinta e a comida tailandesa do restaurante lá embaixo. Os móveis eram desparelhados, o aquecimento mal funcionava no inverno, e havia dias em que o frigorífico estava tão vazio que doía olhar. Mas eles tinham um ao outro, e na altura, isso tinha sido suficiente. Miguel, ela diria. A sua voz suave, mas insistente, sempre que ele chegava à casa frustrado depois de mais uma apresentação falhada ou rejeição. Vais conseguir, eu sei que sim, só precisas de continuar. A fé dela nele tinha sido inabalável, mesmo quando a dele vacilava. Era ela quem ficava acordada com ele naquelas noites longas em que ele não conseguia dormir, debruçando-se sobre planos de negócios e a fazer contas, a tentar encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionar. Era ela quem se ria das suas piadas más, quem celebrava até as mais pequenas vitórias, como se tivessem acabado de ganhar a lotaria. Houve uma noite que ele nunca conseguiu esquecer, não importava o quanto o tempo passasse. Ele tinha chegado à casa tarde depois de uma reunião particularmente difícil. Os seus ombros estavam descaídos, o seu rosto abatido de exaustão. Acabou, Leonor? Ele tinha lhe dito, desabando no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Eles disseram que não de novo. Não sei por mais quanto tempo consigo continuar a fazer isto. Ela tinha se sentado ao lado dele, puxando as suas mãos para longe do seu rosto e pegando nas dele. Não acabou, Miguel. Ela tinha dito, o seu tom firme. Já tiveste dias piores. Amanhã levantar-te-ás e tentarás de novo, e vais conseguir, porque tu sempre consegues. Ele tinha olhado para ela então, a realmente olhar para ela, e por um momento o peso no seu peito pareceu um pouco mais leve. Ela tinha sido a sua âncora, a sua rocha, a única constante num mundo que sempre se sentia um pouco demasiado instável. Mas as coisas tinham mudado. À medida que a carreira de Miguel começou a descolar, também o fizeram as exigências do seu tempo. No início, eram apenas algumas noites tardias aqui e ali, Miguel a chegar a casa muito depois de Leonor se ter deitado. Ele sussurrava um pedido de desculpas, beijava-lhe a testa e prometia que a compensaria. E ela acreditava nele. Ela sempre acreditava nele, porque é isso que se faz quando se ama alguém. Dá-se-lhe o benefício da dúvida. Mas as noites tardias tornaram-se mais frequentes. Os pedidos de desculpas sussurrados tornaram-se desculpas apressadas, e as promessas, aquelas promessas bem intencionadas e cheias de esperança, nunca pareciam materializar-se. Miguel estava sempre ocupado, sempre a perseguir o próximo negócio, a próxima grande oportunidade. E Leonor, apesar de toda a sua paciência e compreensão, começou a sentir-se a desvanecer. Ela nunca o disse em voz alta, mas a solidão começou a rastejar. Atingia-a nos momentos tranquilos, nas noites em que ela punha a mesa para dois, apenas para comer sozinha, porque Miguel tinha ligado a dizer que ia chegar tarde. Nas manhãs em que ela acordava para encontrar o outro lado da cama frio, Miguel já se tinha ido para alguma reunião matinal ou voo. E depois havia os fins de semana, aqueles que costumavam ser deles, lentamente devorados por eventos de networking e telefonemas intermináveis. Leonor tentou ajustar-se, disse a si mesma que era temporário, que este era o preço de construir uma vida juntos.
Mas havia noites em que ela ficava acordada, a olhar para o teto, a perguntar-se quando o temporário acabaria. E depois havia as outras noites, aquelas em que ela sentia um aperto no peito, o peso a pressioná-la, tornando difícil respirar. Ela não sabia como o chamar na altura, mas estava sempre lá, à espreita, por baixo da superfície. Ela não queria ressentir Miguel. Ela sabia o quão duro ele estava a trabalhar, o quão desesperadamente ele queria ter sucesso, não apenas por ele, mas por ambos. Ela queria ser compreensiva, como sempre fora. Então, ela colocou uma cara corajosa, engolindo as suas próprias preocupações para dar espaço aos sonhos dele. Mas havia momentos breves e fugazes em que ela olhava para o espelho e se perguntava em quem se estava a tornar. A mulher, ao olhar de volta, parecia cansada, desgastada, como alguém que ela não reconhecia bem. Não ajudava que o mundo de Miguel parecesse tão distante do dela. À medida que a sua carreira descolou, também o fez o seu círculo social, colegas, clientes e parceiros de negócios, que pareciam deslizar sem esforço por festas de cocktail de alto poder e jantares exclusivos. Leonor ficava ao seu lado, sorrindo educadamente e a conversar casualmente. Mas ela nunca se sentiu verdadeiramente como se pertencesse. Aquelas eram as pessoas de Miguel, não as dela. Ela conseguia sentir isso na forma como falavam com ela, as suas perguntas educadas, mas superficiais, como se ela fosse um acessório em vez de uma companheira. Uma noite, depois de mais um evento onde ela passara mais tempo a falar com os empregados de mesa do que com os convidados, ela o confrontou. Miguel, ela tinha dito ao chegar a casa, alguma vez sentes que estamos a viver em mundos diferentes? Ele tinha olhado para ela, sobressaltado pela pergunta. O que queres dizer? Ele perguntou, afrouxando a sua gravata enquanto se dirigia para a cozinha. Ela o seguiu, hesitando um momento antes de voltar a falar. Quero dizer, quando estamos nestes eventos, os teus eventos de trabalho, eu sinto que estou lá só, como se fosse uma convidada na tua vida. Miguel franziu o sobrolho, abrindo o frigorífico e pegando numa garrafa de água. Isso não é verdade, o seu tom desdenhoso. Tu não és uma convidada, Leonor. Tu és a minha parceira. Eu sou? Ela perguntou suavemente, e a pergunta pairou no ar entre eles. Ele virou-se para olhar, a confusão evidente nos seus olhos. Claro que és. Eu não estaria aqui sem ti. Ela queria acreditar nele, mas as palavras soavam ocas, como algo que ele tinha ensaiado em vez de algo que ele realmente sentia. E por muito que ela quisesse discutir para lhe dizer o quão isolada se sentira, ela não tinha energia. Então ela deixou passar, acenando em silêncio e a dirigir-se para a cama, deixando-o com seus e-mails e folhas de cálculo. Mas as coisas não melhoraram. Se alguma coisa, pioraram. Leonor parou de ir a eventos. Ela parou de esperar por ele à noite. Ela tentou preencher o vazio com hobbies, com amigos, com qualquer coisa que a pudesse distrair da crescente distância entre eles. Mas nada funcionou. A solidão não desapareceu. Simplesmente assentou mais fundo, a esculpir um espaço dentro dela que ela não podia ignorar. O ponto de viragem chegou numa tranquila manhã de sábado. Miguel estava no seu escritório, debruçado sobre contratos, enquanto Leonor estava sentada no sofá, a olhar para a mala de viagem arrumada junto à porta. Ela estava a olhar para ela, ao que pareciam horas, o seu coração a bater forte, enquanto ela ensaiava as palavras que precisava de dizer.
Quando ela finalmente se levantou e caminhou para o escritório dele, as suas pernas pareciam que iam ceder sob ela. Ela bateu suavemente no aro da porta e Miguel levantou o olhar, a sua expressão distraída. "Olá", ele disse, gesticulando para ela entrar. "Isto pode esperar? Estou a meio de algo." "Não", ela disse, a sua voz trêmula. "Não pode." Ele franziu o sobrolho, largando a caneta e dando-lhe a sua total atenção pela primeira vez no que pareciam semanas. "O que se passa?" Ela respirou fundo, as suas mãos acerrarem-se em punhos aos seus lados. "Não consigo mais fazer isto, Miguel." Os olhos dele arregalaram-se, as palavras atingindo-o como uma bofetada. "O que queres dizer? Não consegues fazer o quê?" "Isto", ela disse, gesticulando vagamente para a sala, para ele, para tudo. "Não consigo continuar a viver assim. Sinto que estou a desaparecer, como se estivesse aqui só à tua espera que me notes, e já não consigo." "Leonor", ele começou, mas ela abanou a cabeça, cortando-o. "Eu amo-te", ela disse, a sua voz a quebrar. "Sempre amei, mas não consigo continuar a sacrificar-me por algo que nem sequer parece nosso. Tu estás a construir esta vida incrível, Miguel, mas eu não me vejo nela." Ele levantou-se, estendendo a mão para ela, mas ela recuou. "Para! É demasiado tarde." Ela sussurrou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. "Tenho vindo a tentar, Miguel. Tenho vindo a tentar há tanto tempo e já não consigo mais." Ela virou-se e saiu antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Com a sua mala na mão, o som da porta a fechar-se atrás dela ecoou pela casa, e pela primeira vez Miguel percebeu o quão silenciosa ela era, silenciosa e vazia, de uma forma que ele não tinha compreendido totalmente até aquele momento. E ela foi-se embora. Ele não se apercebeu de que tinha estado a prender a respiração até que o som alto de uma buzina atrás dele o sobressaltou. Miguel piscou, o seu aperto a apertar no volante. Por um momento ele hesitou. Devia sair? Devia sequer dizer alguma coisa? Mas depois ele viu Leonor a tropeçar. No início foi apenas um ligeiro vacilo. A sua mão estendeu-se instintivamente para se equilibrar em nada mais do que ar. Depois, como se em câmara lenta, ela desabou no chão. Os seus joelhos atingiram o passeio, as compras que ela conseguira apanhar momentos antes a espalharem-se novamente, a rolarem sem rumo no caos da rua. Miguel abriu a sua porta, pisando no passeio. Ele não tinha a certeza do que ia dizer, mas sabia que não podia simplesmente ir embora. O ar parecia denso, cada som à sua volta abafado, enquanto ele dava um passo hesitante para a frente, e depois outro. "Leonor", ele chamou. A sua voz pouco mais do que um sussurro, como se falar o nome dela mais alto pudesse estilhaçar a frágil realidade à sua frente. Ela virou a cabeça ligeiramente. O seu olhar encontrou o dele. Por um momento fugaz, os seus olhos, cansados, desgastados e inequivocamente os dela, fixaram-se nos dele, e os anos entre eles pareceram colapsar. Mas depois a sua expressão mudou. Confusão, depois reconhecimento, e finalmente algo que ele não conseguia bem identificar. Era medo, vergonha. Ele não teve tempo para o descobrir. O seu corpo balançou novamente, a sua força a esmorecer visivelmente. E antes que ele pudesse pensar, as suas pernas estavam a mover-se. "Leonor!" A sua voz quebrou desta vez, mais alta, em pânico. Ele alcançou-a precisamente quando ela começou a cair para a frente, os seus braços a envolverem a sua forma trêmula. Ela era mais leve do que ele se lembrava,
o seu corpo mole contra o seu peito, a sua respiração superficial. O seu coração batia forte enquanto ele abaixava suavemente para o chão, a sua mão a afastar o cabelo do seu rosto. Leonor, consegues ouvir-me? Sou o Miguel. Estou aqui. Estou. Os seus lábios separaram-se. Um som fraco escapou deles, mas era incoerente. Os seus olhos tremeram fracamente, e por um momento ele pensou que ela podia dizer algo. Mas depois fecharam. O seu corpo cedeu ainda mais nos braços dele. Ei, não, não, não! Ele murmurou, a sua voz a tremer enquanto a sacudia suavemente pelo ombro. Fica comigo, Leonor, por favor. Ela agitou-se ligeiramente, a sua cabeça a rolar contra o seu peito. Miguel, ela sussurrou, tão baixo que ele quase não ouviu. Estou bem. Tu não estás bem. Ele respondeu, embora o seu tom fosse mais desesperado do que zangado. Leonor, acabaste de desmaiar na rua. O que se passa? O que te está a acontecer? A sua mão moveu-se fracamente, a vaguear para a sua barriga. E foi então que ele notou novamente. A sua outra mão aninhou a curva do estômago dela protetoramente. Instantaneamente, a sua respiração suspendeu, o seu peito apertou, à medida que a percepção o atingiu completamente. Ela estava grávida. Leonor estava grávida. É o bebê? Ele perguntou urgentemente, inclinando-se mais perto. Há algo de errado? Por favor, Leonor, fala comigo. Não, ela murmurou, a sua voz mal audível. Só cansada. Cansada? Ele repetiu incrédulo. Leonor, desmaiaste. Isso não é cansaço, isso é... Ele deixou a frase incompleta, exalando bruscamente. Este não era o momento para discutir. Não quando ela parecia que podia desmaiar completamente a qualquer segundo. Ele tinha de fazer alguma coisa. Ok, ele disse firmemente, como se estivesse a convencer-se a si mesmo tanto quanto a ela. Vamos para o hospital, agora mesmo. Não, ela protestou fracamente, a sua mão agarrando a manga dele com a pouca força que lhe restava. Eu não preciso. Eu não preciso. Leonor, para! Ele interrompeu, a sua voz ao mesmo tempo gentil e inflexível. Podes contar-me o que quiseres mais tarde, mas agora tu não tens voz. Nós vamos. Os lábios dela moveram-se como se para argumentar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, a sua mão escorregou da manga dele, caindo mole para o lado. Miguel não esperou por outro protesto. Ele levantou-a cuidadosamente, os seus braços a aninhá-la contra ele enquanto ele se punha de pé. Ela sentia-se tão pequena, tão frágil, e isso fez algo dentro dele revirar dolorosamente. Aguenta, ok? Ele disse, a sua voz mais suave agora. Aguenta só. Ele moveu-se rapidamente, serpenteando pelo fluxo de peões que mal lhes prestavam atenção. As buzinas dos carros desvaneceram-se para o fundo enquanto o seu foco se estreitava na única coisa que importava, levá-la para a segurança. Quando ele chegou ao seu carro, conseguiu abrir a porta do passageiro com uma mão, ajeitando-a suavemente no assento. Ele ajustou-a cuidadosamente, certificando-se de que ela estava o mais confortável possível antes de fechar a porta e trotar para o lado do condutor. Enquanto ele deslizava para o assento e ligava o motor, ele lançou um olhar rápido para ela. Os seus olhos estavam fechados, a sua mão ainda a repousar na sua barriga. Ela parecia tão vulnerável, tão diferente da Leonor que ele conhecera.
A mulher que outrora se mantivera ao lado dele com força tranquila e determinação inabalável, agora parecia mal conseguir ficar de pé. Miguel apertou o volante, os seus nós dos dedos brancos, enquanto ele se metia no trânsito. A viagem para o hospital pareceu interminável. Cada semáforo vermelho estendia-se para uma eternidade. A sua mente corria com perguntas, uma tempestade incansável de preocupação e culpa. O que lhe tinha acontecido? Como é que ela tinha acabado assim? E por que é que ele não sabia? Por que é que ela não lhe tinha contado? Ele olhou para ela novamente. O seu peito apertou-se enquanto ele a observava a respirar. Cada subida e descida do seu peito ao mesmo tempo um conforto e uma lembrança de quão frágil ela parecia. Aguenta só, ele murmurou para si mesmo, embora ele não tivesse a certeza se estava a falar com ela ou consigo mesmo. Quando eles finalmente chegaram ao hospital, Miguel estacionou de forma descuidada perto da entrada, sem se importar com os olhares que recebia enquanto ele saltava do carro. Ele abriu a porta dela e inclinou-se, a sua mão a roçar a bochecha dela. Leonor, chegamos. Ele disse suavemente. Consegues ouvir-me? Sem hesitação, ele levantou-a do carro, aninhando-a enquanto a carregava pelas portas do hospital. O ar fresco lá dentro atingiu-o como uma onda, mas ele mal notou. As enfermeiras viraram-se para o olhar, as suas expressões a mudarem para a preocupação à vista da mulher pálida e inconsciente nos seus braços. Ela desmaiou. Miguel disse, a sua voz afiada com urgência. Ela está grávida. Por favor, ajudem-na. As enfermeiras entraram em ação, a guiá-lo em direção a uma cadeira de rodas. Sente-a aqui, uma delas instruiu. Nós tratamos do resto. Miguel hesitou por um momento, relutante em alargar, mas depois acenou com a cabeça e baixou suavemente Leonor para a cadeira. Ela agitou-se ligeiramente, a sua cabeça a cair para um lado, enquanto as enfermeiras a levavam. Eu devia... Ele começou, mas uma das enfermeiras o interrompeu. Pode esperar no lobby, nós avisamo-lo assim que pudermos. Miguel andou de um lado para o outro na pequena sala de espera, os seus sapatos a fazer um suave clique contra o chão de linóleo. A sua mente corria, uma confusão de pensamentos a meio e perguntas não respondidas. De vez em quando, ele olhava para as portas duplas onde Leonor tinha desaparecido, à espera, a desejar que alguém saísse e lhe dissesse que ela estava bem. Os minutos estenderam-se para o que pareciam horas, cada uma mais pesada do que a anterior. Finalmente, um médico emergiu, a sua expressão calma e serena, embora o coração de Miguel ainda saltasse. Ele deu um passo em frente, a sua voz a quebrar ligeiramente enquanto falava. Como ela está? O bebê? Ela está estável. O médico disse, o seu tom tranquilizador. O bebê também está estável, mas ela está gravemente desnutrida e exausta. Estamo-la a hidratar e a monitorizá-la de perto. Ela precisará de descanso e nutrição adequados daqui para a frente, mas por agora ela está bem. Miguel exalou um suspiro que não se apercebera de que estava a reter. O alívio invadiu-o como uma onda. Obrigado, posso vê-la? O médico acenou com a cabeça. Ela está a descansar agora, mas pode sentar-se com ela. Apenas tente manter as coisas calmas. Ela precisa de descanso mais do que qualquer coisa. Miguel seguiu o médico pelo corredor, o seu coração a bater forte a cada passo. Quando eles chegaram ao quarto, ele hesitou na entrada por um momento, a sua mão a repousar no aro da porta. Leonor estava deitada na cama,
o seu rosto pálido, mas pacífico, as suas mãos entrelaçadas sobre o seu estômago. Ela parecia tão pequena, tão frágil, e isso enviou-lhe uma pontada de culpa. Ele entrou em silêncio, puxando uma cadeira para mais perto da cama antes de se sentar. Por um tempo, ele simplesmente a observou a respirar. Ele queria dizer algo, estender a mão e tocar-lhe na mão, mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Enquanto ele estava sentado ali, o fraco murmúrio de vozes vagueou do corredor. Ele não estava a tentar ouvir, mas as palavras eram impossíveis de ignorar. Ela não tem seguro que cubra tudo isto, uma enfermeira disse suavemente. As contas dela estão atrasadas há meses. Não sei como ela tem gerido. Ouvi dizer que ela tem estado a viver no seu carro. Outra voz respondeu. Coitada, e ela está grávida também. É um milagre que ela esteja aqui. O estômago de Miguel revirou-se. Viver no seu carro? Contas atrasadas? Ele virou o seu olhar de volta para Leonor, o seu peito a apertar. Como é que as coisas tinham ficado tão más? Como é que ela tinha acabado aqui, sozinha, a lutar e mal a sobreviver? Ele cerrou o maxilar enquanto se levantava abruptamente, a cadeira a raspar suavemente no chão. Ele moveu-se para mais perto da cama, as suas mãos a cerrarem-se em punhos aos seus lados. Leonor, como é que chegamos a isto? Miguel perguntou, a sua voz baixa, mas grossa de emoção. Por que não vieste ter comigo? Por que não me contaste? Os seus olhos lentamente se abriram, o seu olhar desfocado. Depois ela virou a cabeça, os seus olhos fixos na janela. Porque eu não conseguia, ela disse suavemente. Nem para ti, nem para mim. Ele repetiu, dando um passo mais perto. Leonor, tu estás a viver no teu carro. Estás grávida, pelo amor de Deus. Por que não disseste nada? A sua mão apertou-se ligeiramente no seu estômago e ela exalou tremulamente. Por que eu não achei que te importasses, Miguel? A sua voz tingida com algo que ele não conseguia bem identificar. Não depois de tudo. As suas palavras atingiram o mais forte do que ele esperava. Leonor, a sua voz carregada de culpa. Tu sabes que isso não é verdade. Eu sei? Ela perguntou, virando a cabeça para o olhar. Os seus olhos estavam cansados, a sua expressão ilegível. Tu mal me notavas na altura, Miguel. Por que é que isto seria diferente? Ele encolheu-se com as palavras dela, como se elas tivessem atingido um nervo que ele nem sabia que tinha. Isso não é justo, ele disse, abanando a cabeça. Tu sabes que isso não é justo. Não é? Ela retorquiu, a sua voz mais afiada agora. Ela empurrou-se ligeiramente para cima, a encolher-se enquanto ajustava a sua posição. Tu não estavas lá, Miguel. Não estavas lá quando eu precisei de ti. Quando devíamos estar a construir uma vida juntos. Estavas sempre demasiado ocupado. Demasiado ocupado para mim. Demasiado ocupado para qualquer coisa que não girasse em torno do teu trabalho. E agora? Agora tu achas que podes simplesmente aparecer e consertar tudo. As suas palavras deixaram-no abalado, uma tempestade de emoção a rodopiar no seu peito. Ele não sabia o que dizer. Ele não sabia como a fazer ver que ele já não era aquele homem, ou pelo menos que ele não queria ser. Eu deixei-te ir porque pensei que era o que tu precisavas. Pensei que eu não era suficiente para ti. Mas eu vejo agora, eu nem sequer estava lá quando tu mais precisaste de mim. E eu lamento por isso, Leonor. A sério que lamento. Ela olhou para ele, a sua expressão suavizando-se ligeiramente, embora a tensão nos seus ombros não diminuísse. Não é assim tão simples, Miguel.
Isto não é sobre pedidos de desculpas. É sobre responsabilidade. Sobre aparecer. E tu não podes simplesmente aparecer agora e esperar que eu acredite que tu mudaste. Eu não te estou a pedir para acreditares em nada, ele disse rapidamente. Estou a pedir uma oportunidade para o provar, para provar que eu quero estar aqui, por ti, pelo bebê, não por obrigação, não porque eu tenha de o fazer, mas porque eu quero. Leonor olhou para ele por um longo momento, os seus olhos cansados a brilharem com lágrimas não derramadas, como se estivesse a procurar no rosto dele algum vestígio de certeza, alguma prova de que as suas palavras eram reais. A sua voz tremeu quando ela finalmente falou, a quebrar-se sob o peso da sua vulnerabilidade. Não consigo fazer isto sozinha, ela sussurrou, os seus ombros descaindo como se a admissão em si fosse demasiado pesada para suportar. Um apelo cru nascido de exaustão, medo e da solidão esmagadora que a seguira por cada noite escura no seu carro. Tu não vais ter de o fazer, ele disse imediatamente. Eu prometo, Leonor. O que quer que precises, eu estarei lá. Eu não vou a lado nenhum. Ela acenou fracamente, quase imperceptivelmente, mas foi o suficiente. Ok. A sua voz tingida de exaustão. Ok. Miguel sentiu uma estranha mistura de alívio e determinação feroz. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Ele sentia que tinha uma oportunidade de fazer as coisas bem, não apenas por Leonor, mas pela vida que eles tinham criado juntos. Ele não ia deixar que isso lhe escapasse de novo. Reconstruir, juntos. Pequenos gestos, grandes mudanças. Partilhe os seus pensamentos. Qual foi o ponto de viragem mais impactante na conversa deles? As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças, a maioria delas iniciadas por Miguel. Ele não tinha a certeza por onde começar, mas sabia que não podia deixar Leonor lutar sozinha. Não quando ele tinha os recursos para fazer a diferença. Não quando ele estava determinado a ser o homem que ela e o bebê precisavam. A sua primeira prioridade foi arranjar-lhe um lugar seguro. Ele passou horas ao telefone com agentes imobiliários, insistindo para que encontrassem um apartamento num bairro tranquilo e perto do hospital. Quando ele finalmente mostrou o lugar a Leonor, a sua reação surpreendeu-o. É demais, Miguel. Ela disse, parada na entrada da sala de estar ensolarada. As suas mãos repousavam protetoramente na sua barriga. Tu não tens de fazer tudo isto. Sim, eu tenho. Ele disse, aproximando-se dela. Leonor, tu precisas de um lugar confortável, um lugar seguro. Isto não sou eu a tentar consertar tudo de um dia para o outro. Estou apenas a tentar tornar as coisas um pouco mais fáceis para ti, para nós os dois. O olhar dela demorou-se nele por um momento, e ele podia ver a hesitação nos seus olhos. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Ok, ela disse quase relutantemente. Obrigada. Mas Miguel não parou por aí. Ele cobriu as suas contas médicas sem um segundo pensamento, garantindo que ela não tivesse de se preocupar com as crescentes despesas que a tinham sobrecarregado. E embora os grandes gestos importassem, foram os pequenos que começaram a fazer a diferença. Foi um desastre sem mitigação. Ele tinha visto um tutorial online, convencido de que conseguia lidar com algo simples como massa. Mas de alguma forma o molho acabou por ficar queimado, a massa presa num monte pegajoso e a cozinha inteira cheirava a fumo. Leonor estava parada na entrada, a observá-lo com um sorriso divertido, enquanto ele agitava freneticamente um pano de prato no detetor de fumo. Sabes, ela disse, a abafar uma risada. Há uma invenção incrível chamada comida para fora. Talvez devesses dar uma olhadela. Miguel virou-se para ela, as suas bochechas coradas,
não só com o calor do fogão, mas com o embaraço da sua tentativa falhada. Eu estava a tentar fazer algo simpático, ele murmurou, embora os cantos da sua boca se curvassem num sorriso relutante. Ela aproximou-se, abanando a cabeça. Bem, eu aprecio o esforço, ela disse, tirando a colher da mão dele. Mas para a próxima, talvez te limites à salada. Ambos riram, o som a quebrar a tensão que pairava entre eles há tanto tempo. Ele também fez questão de a acompanhar a todas as consultas médicas, sentado ao seu lado na sala de espera e a fazer perguntas durante os exames. No início, Leonor parecia surpreendida com o seu interesse. As suas sobrancelhas levantavam-se ligeiramente quando ele perguntava sobre as datas de parto e os horários de alimentação. Mas com o tempo, a sua surpresa suavizou-se para algo mais, talvez gratidão ou até mesmo confiança. Não tens de vir a todas estas, sabes? Ela disse uma tarde enquanto saíam da clínica. Ela ajustou o seu casaco, a olhar para ele com uma mistura de curiosidade e cautela. A maioria dos homens deixaria estas coisas para as mães. Eu não sou a maioria dos homens, ele respondeu simplesmente, segurando a porta para ela. E além disso, isto não é só sobre ti, é sobre nós os dois a resolver isto juntos. Ela não respondeu de imediato, mas o fraco sorriso nos seus lábios disse-lhe o suficiente. As conversas deles tornaram-se mais fáceis, os silêncios entre eles menos pesados. Miguel deu por si a ansiar pelo tempo que passavam juntos, mesmo os momentos banais. Ele começou a passar mais tempo no apartamento dela, a acompanhá-la às compras, a ajudá-la a organizar as coisas do bebê e simplesmente a estar lá. Lenta, mas seguramente, as barreiras que Leonor tinha construído à sua volta começaram a cair. Uma noite, enquanto estavam sentados no sofá depois do jantar, comida para fora desta vez, Miguel olhou para ela, o seu coração pesado com algo que ele não conseguia nomear. Ela estava a dobrar pequenos ônesias, as suas mãos a moverem-se com o tipo de cuidado que falava volumes sobre o amor que ela já sentia pelo bebê. Leonor, ele disse suavemente, a sua voz a quebrar o silêncio confortável. Ela levantou o olhar, as suas mãos a pararem a meio da dobra. Sim? Ela hesitou, os seus dedos a traçar padrões na borda da mesa de centro. Preciso de te dizer algo. O seu sobrolho franziu-se ligeiramente e ela pôs o onesi de lado. Ok, ela disse, o seu tom cauteloso. O que é? Ele respirou fundo, o seu olhar fixo no chão. Eu pensei que se eu tivesse sucesso, se eu construísse esta vida para nós, isso me tornaria digno de ti. Pensei que tornaria tudo melhor, mas tudo o que fez foi afastar-te. A expressão de Leonor suavizou-se e ela recostou-se ligeiramente, os seus braços a repousar no seu colo. Miguel, ela começou, a sua voz a tremer. Eu nunca precisei que tu fosses perfeito. Nunca precisei da casa grande, ou do emprego de luxo, ou de nada disso. Ela piscou, e ele percebeu que os seus olhos estavam a brilhar com lágrimas. Eu só precisei que tu tentasses, a sua voz a quebrar. Isso é tudo o que eu sempre quis. O peito dele apertou-se. O peso das suas palavras a assentar sobre ele como um cobertor. Estou a tentar agora. A sua voz mal um sussurro. Eu sei que é tarde, talvez demasiado tarde, mas eu estou aqui, e eu não vou a lado nenhum. Ela olhou para ele por um longo momento. O silêncio a estender-se entre eles, e depois, lentamente, ela acenou. Eu sei, ela disse suavemente. Não era perdão, não totalmente, mas era um passo em frente. E pela primeira vez em anos, Miguel sentiu que estava finalmente onde deveria estar e que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar um caminho juntos.
um novo amanhecer, a família que ele sempre sonhou. Subscreva para mais histórias de segundas oportunidades. Qual foi o seu momento favorito de Miguel e Leonor? A reconstruírem a sua relação. Comente abaixo. A chamada chegou à meio da noite. Miguel tinha acabado de adormecer quando o seu telefone vibrou na mesa de cabeceira, o som agudo e insistente no silêncio. Sonolento, ele pegou nele a semicerrar os olhos para o ecrã. O nome de Leonor brilhou e o seu coração parou por um segundo antes de saltar. Leonor. Ele atendeu, a sua voz tensa de preocupação. É a hora, ela disse as suas palavras apressadas e trêmulas. Acho que está a acontecer, Miguel. Estou com medo. Não te mexas, ele disse, já fora da cama e a calçar os sapatos. Estou a caminho. Respira, ok? Chego aí em 10 minutos. A viagem para o apartamento dela pareceu os 10 minutos mais longos da sua vida. Cada semáforo vermelho, cada carro lento à sua frente apertava o seu peito com frustração. Quando ele chegou ao prédio dela, as suas mãos tremiam no volante. Ele encontrou-a sentada no sofá, o seu rosto pálido e a brilhar com suor, uma mão a segurar a sua barriga, a outra a agarrar o apoio de braço. Miguel, ela disse numa exalação brusca enquanto ele corria para o seu lado. Acho que é demasiado cedo. Está tudo bem, ele disse, a agachar-se ao lado dela e a pegar na sua mão livre. Nós vamos passar por isto. Vamos, levo-te para o hospital. Ele a ajudou a levantar-se, a mover-se com cuidado, mas rapidamente. Ela encolhia-se com cada passo, agarrando firmemente o braço dele enquanto se dirigiam para o carro. Ele acomodou-a no assento do passageiro, a sua mão a permanecer no ombro dela por um momento. Nós conseguimos, ele disse, embora o seu próprio coração batesse forte no seu peito. O hospital foi um borrão de movimentos apressados e vozes abafadas. Enfermeiras e médicos guiaram-nos pelos corredores até a uma sala de parto, as suas instruções calmas mas urgentes. Miguel permaneceu ao lado de Leonor, a segurar-lhe a mão enquanto ela rangia os dentes. Com cada contração, o aperto dela era como uma morsa, e ele não se importava que parecesse que ela podia partir os seus dedos. Estás a sair-te muito bem, ele sussurrou, a afastar uma madeixa de cabelo úmido do seu rosto. Só mais um pouco. Ela olhou para ele entre respirações. Não digas só mais um pouco, a não ser que sejas tu a fazer isto. Miguel não conseguiu evitar rir, embora a sua voz estivesse tensa com emoção. Justo, ele disse, mas tu ainda és incrível. As horas passaram num nevoeiro de tensão e exaustão. Minutos estenderam-se e desfocaram-se, e depois, finalmente, o som que quebrou o silêncio, o primeiro grito agudo e penetrante da sua filha. A respiração de Miguel suspendeu quando a enfermeira entregou o pequeno e trêmulo embrulho a Leonor. A expressão de Leonor suavizou-se instantaneamente. A sua exaustão desapareceu enquanto ela olhava para o bebê. Miguel olhou. O seu peito apertou-se enquanto uma onda de emoção o invadia. Ele não esperava sentir tanto tudo de uma vez. Alegria, assombro, um amor profundo e avassalador que lhe apertou a garganta e fez os seus olhos arderem. Ela é perfeita, Leonor sussurrou, as lágrimas a rolarem pelas suas bochechas enquanto ela tocava suavemente a pequena mão do bebê. Miguel inclinou-se mais perto, as suas próprias lágrimas a ameaçarem cair. Sim, ela é mesmo. Naquele momento, tudo o resto desvaneceu-se. Os remorsos, os erros, os anos de distância. Tudo o que importava era a pequena vida que eles tinham trazido ao mundo e a promessa não dita de fazer melhor, de ser melhor por ela.
Os dias que se seguiram foram um turbilhão de noites sem dormir e curvas de aprendizagem íngremes. Com a mesma determinação que ele outrora reservara para negócios em salas de reuniões, ele leu todos os livros sobre parentalidade que conseguiu encontrar. Ele fez 1 milhão de perguntas às enfermeiras e assistiu a tutoriais intermináveis sobre como cuidar de um recém-nascido. A primeira vez que ele tentou envolver o bebê foi um desastre. A manta acabou num embrulho desajeitado e o bebê libertou-se quase instantaneamente. Como é que eles fazem parecer tão fácil nos vídeos? Ele murmurou, a franzir o sobrolho enquanto tentava de novo. Leonor, sentada por perto com uma chávena de chá, riu-se à gargalhada. Estás a pensar demais, ela disse, pousando a sua chávena. Aqui, deixa-me mostrar-te. Ela guiou as mãos dele, mostrando-lhe como dobrar a manta da forma certa. Quando o bebê estava finalmente aconchegado no seu embrulho, Miguel sorriu triunfantemente. Olha para isso, ele disse, ao olhar para Leonor. Nós fazemos uma boa equipa. Não fiques convencido, ela gracejou. Embora houvesse um calor no seu sorriso que não estava lá há muito tempo, eles encontraram o seu ritmo, navegando lentamente pelo caos da nova parentalidade juntos. Houve noites sem dormir cheias de alimentações noturnas e mudanças de fraldas, manhãs tranquilas, onde eles trocavam bocejos e risadas sobre café frio, e tardes passadas a observar a sua filha a dormir pacificamente no seu cesto. Uma noite, enquanto Miguel embalava o bebê para dormir depois de um período particularmente agitado, Leonor apareceu na entrada. Ela encostou-se ao aro da porta, braços cruzados, um suave sorriso no rosto. Tu és bom nisto, ela disse suavemente. Miguel levantou o olhar, surpreendido. Estou a tentar, ele disse, a sua voz baixa, para não acordar o bebê. Ainda sinto que estou a improvisar metade do tempo. Bem-vindo à parentalidade, Leonor disse, com uma pequena risada, a entrar na sala. Ela parou ao lado dele, o seu olhar a vaguear para o bebê nos braços dele. Mas a sério, Miguel, estás a fazer um bom trabalho. A sinceridade na sua voz apertou o peito dele. Ele olhou para ela, a sua expressão suave. Obrigado, ele disse. Isso significa muito. Com o tempo, as barreiras entre eles continuaram a corroer. Eles começaram a dar passeios no parque com o bebê no seu carrinho, a partilhar momentos tranquilos enquanto a observavam a rir-se das árvores e dos cães que passavam. Eles conversaram mais sobre o bebê, sobre as suas esperanças e até mesmo sobre as coisas que tinham evitado por tanto tempo. Uma noite, enquanto estavam sentados juntos no sofá, a sua filha a dormir profundamente no seu berço, Miguel virou-se para Leonor. Sabes, ele começou, a sua voz hesitante. Eu nunca pensei que teria uma segunda oportunidade contigo, com tudo isto. Leonor olhou para ele, a sua expressão ilegível por um momento. Depois ela sorriu suavemente. Tu ganhaste-a, ela disse simplesmente. Não era perdão, não totalmente, mas era um passo em frente. E enquanto eles estavam sentados ali, o calor tranquilo do momento instalou-se sobre eles. Miguel percebeu que esta vida desarrumada, imperfeita, mas bonita, era tudo o que ele sempre quisera de verdade. E desta vez, ele não ia deixar que lhe escapasse. Um novo amanhecer. A família que ele sempre sonhou. Subscreva para mais histórias de segundas oportunidades. Qual foi o seu momento favorito de Miguel e Leonor? A reconstruírem a sua relação. Comente abaixo.